Bem, pessoal, voltando ao sofista, ao diálogo O Sofista do Platão, nós dissemos até agora duas coisas sobre a ontologia do Parmênides. A primeira coisa é que o princípio de não contradição, o princípio de não contradição forte, ele separa completamente ser e não ser. E a segunda coisa é que o princípio de que pensar e dizer, pensar e falar, é pensar e dizer o ser. Se vocês estão lembrados, o primeiro princípio de não contradição forte, o que dizia esse princípio? Vamos lembrar um pouquinho. Que só existe dois caminhos de investigação: o caminho do e o caminho do não é. Lembram? E que um dos caminhos deve ser escolhido em detrimento do outro. Se nós escolhemos o caminho do estamos automaticamente negando o caminho do não é, excluindo o caminho do não é. Ou o contrário disso. Mas, em resumo, é isso. Um deve ser escolhido em detrimento do outro. E agora, então, esse segundo princípio, de que pensar e dizer é pensar e dizer o ser. Isso em Parmênides, Então, esse segundo princípio, ele determina qual o caminho que deve ser escolhido. Nós vimos isso. Então, vejam, vamos lembrar outra vez o que isso significa. Significa, na prática, que Parmênides faz uma distinção radical entre ser e não ser. Tomando isso ao pé da letra, quer dizer que nós não poderíamos afirmar a realidade, nós não poderíamos afirmar o que não é, vamos dizer assim. Eu ia dizer a realidade do que não é, mas que realidade, se não é? Aí já parece que há uma contradição, Então, nós não poderíamos afirmar o que não é, sem contradizer o próprio discurso, percebem? Nós vimos isso. Então, a gente viu aí no último programa que a única realidade possível agora, dentro do âmbito aí do Parmênides, é dizer que ela mesma, a realidade, é constituída pelo ser em relação apenas consigo mesmo. Então, bem, o que na verdade significa isso? Significa que os sofistas perceberam que isso isola o ser. E isola as coisas que estão no ser, do ser, percebem? E só isolando o ser é que o Parmênides podia deduzir os predicados do ser. Isso foram os sofistas quem sacaram. Para predicar o ser, então, era preciso que Parmênides isolasse o ser de tudo aquilo que não era o ser em si mesmo. Então, eu não sei, provavelmente vocês estão lembrados dos predicados do ser, Nunca é demais a gente lembrar sobre isso, Como que o Parmênides predicava o ser, Então a gente vai lembrar um pouco sobre... Mas antes eu quero fazer um parênteses. Aqui nós precisamos fazer um parênteses, Nós estamos... É preciso que a gente pense bem nisso. O que nós estamos perguntando até agora? Isso a gente também não pode esquecer. Nós estamos perguntando quem existe. Nós, nesse caso, são os gregos, lá no princípio da filosofia. Eles estão perguntando quem é o ser. Não o que é o ser, mas quem é o ser.
Essa é a pergunta do próprio Parmênides, é a pergunta que todos os filósofos pré-socráticos fizeram, né? Os filósofos que vieram antes do Sócrates fizeram essa pergunta. É a pergunta que o Sócrates fez, é a pergunta que o Platão fez, é a pergunta que o Aristóteles fez, né? Quem é o ser? Então vejam, nós estamos perguntando quem é o ser em si e não em outro. Nós, nesse caso, nós agora, junto com os gregos, né? Quem é o ser em si, mas não quem é o ser em outro. A gente não pode esquecer essa distinção. Então vejam, a resposta mais natural a essa pergunta, a resposta sobre quem existe, é que eu existo. Existe essa mesa, existe a minha geladeira, existe o meu sapato, existe a minha cadeira, existem os meus amigos por aí, existe essa cidade aqui de Cascavel, existe o estado do Paraná, existe o planeta Terra e assim por diante, né? Essa é uma resposta natural à pergunta quem existe, percebem? Só que essa resposta não é filosófica. A pergunta é filosófica, quem existe, mas a resposta não é filosófica. A resposta natural e espontânea não é uma resposta filosófica, é apenas uma resposta natural, é evidente. Esse tipo de resposta não interessava nem aos filósofos da antiguidade, nem aos filósofos de tempo nenhum, né? Nem aos filósofos da atualidade, por incrível que pareça, né? Porque o filósofo não está perguntando por quem existe em outro. Porque essa é uma pergunta que pode ser respondida por qualquer ciência empírica. Mas a pergunta da filosofia é quem existe em si mesmo. E nós já vimos isso no programa 6, se não me engano. Nós fizemos um programa todos falando sobre isso, né? Então vamos lembrar o seguinte: os filósofos todos, de todos os tempos, principalmente os primeiros filósofos gregos, não podemos esquecer, eles sempre procuraram quais eram as coisas que tinham existência em si mesmas, né? Os primeiros filósofos gregos chegaram a esse tipo de questão, né? Chamando isso de princípio. Prestem atenção nesse termo, nessa palavra, princípio, né? Então a gente deve perguntar, mas o que significa essa palavra princípio? Se a gente quer estudar, quer entender como que nasce a filosofia, agora a gente precisa fazer exatamente essa pergunta: o que significa essa palavra princípio? Bom, ela significa a rigor duas coisas. Significa, evidentemente, começo, né? Princípio igual a um começo, por exemplo, um início, né? Mas também significa fundamento, fundamento de todas as coisas, ou fundamento de alguma coisa, percebem? Então vejam, nós temos dois sentidos para essa palavra princípio. Se eu digo o princípio do jogo, o princípio da corrida, o princípio da decadência, o princípio da era romântica, eu estou sempre me referindo ao começo de algo no tempo, na história. Mas quando eu me refiro ao termo princípio como fundamento das coisas, como fundamento de todas as coisas, eu já não estou falando só de começo no tempo, mas de outra coisa. Eu estou falando daquilo que dá existência e sentido a algo, percebem? Então sobre esse segundo sentido da palavra princípio que começa a filosofia, né? E começa lá na Grécia, na Grécia Antiga, né? Porque, vejam, os filósofos, o filósofo mais antigo, se a gente quer entender um pouco isso, esse começo da filosofia, a gente tem que necessariamente passar por esse filósofo mais antigo de todos, né? Pelo menos esse que a gente tem notícias, né? É o filósofo mais antigo de que se tem notícia. Esse filósofo chamava-se Tales, que era da cidade de Mileto, né? O Tales de Mileto.
se é o filósofo mais antigo de que se sabe alguma coisa. Então, esse Tales, sobre esse Tales, né, a gente pode imaginar que também fez essa pergunta. Ele, o próprio Tales, fez essa pergunta: quem existe? Mas, ao invés de responder de modo natural a pergunta, né, a essa pergunta, quem existe, como as pessoas normais fazem, né? Uma resposta natural seria, lá no tempo de Tales, né? Tales dando uma resposta natural, a gente pode imaginar, bom, existem as nuvens, existem as cores, existem as ânforas, existem os barcos, as redes, os peixes, né? Essas coisas todas, enfim. Mas ao invés de responder desse modo natural, esse Tales de Mileto, ele buscou entre as coisas qual seria o princípio de todas as outras. Qual seria o princípio de tudo que havia a partir de uma única coisa, percebem? Ele buscou o princípio nesse segundo sentido, né? De origem da coisa. Não apenas no tempo, mas no sentido de que algo deu origem a tudo. Percebem? Não como início de alguma coisa na história, simplesmente, mas como aquilo que conferia ser às coisas. Né? Ele buscava, na verdade, compreender o que existia em si mesmo. Tá? E que por isso todas as demais coisas eram derivadas, percebem? E tinham um ser. Então, o que nós vemos? Nós vemos que a resposta que ele deu... Bom, ele determinou que tudo aquilo que existia em si mesmo, que existia, na verdade, existia por algo que existia em si mesmo, provinha de algo que existia em si mesmo, que ele chamou de água, né? Que ele determinou, ele identificou como a água, né? Porque para ele, esse Tales, o princípio de todas as coisas era a água. Isso quer dizer que para esse primeiro filósofo de que se tem notícia, né, todas as demais coisas que existiam eram derivadas da água, recebiam o seu ser da água, percebem? Então, imagine um pedaço de rocha, né, um pedaço de granito. Pô, certamente o Tales ouviu muitas críticas, né, de seus contemporâneos, porque ele acabava explicando que um pedaço de granito era um pedaço de granito porque derivava da água. Pô, isso provavelmente não era algo muito fácil, né, de aceitar. Né? Os seus contemporâneos lá provavelmente não aceitavam isso numa muito boa, né? Mas o que o Tales estava dizendo é que todas as demais coisas, todas as coisas, elas podiam ser decompostas. E ao decompor essas coisas, não se extraía delas um ser. Esse ser, certamente, Tales pensou assim, esse ser é doado por outro algo que tem o ser em si mesmo. Né? Porque essas coisas que podiam ser decompostas, elas não existiam em si mesmas. Mas para ele, a água sim. A água, para esse Tales, era uma existência fundamental, né? Era uma existência primária, que não consistia de outra coisa, senão dela mesma. Né? Então esse foi o primeiro filósofo que você tem notícia. E ele estava errado, obviamente que ele estava errado, porque hoje a gente sabe que a água é também ela, né? Um ser composto de outro. Então a água não pode ser o ser em si mesmo e não pode ser aquilo que doa ser, que confere ser às coisas. Então ele estava errado, estava muito errado sobre isso. Mas, por outro lado, ele estava certo, ele estava muito certo sobre outra coisa. Sobre o modo de fazer a pergunta, quem existe. Né? Quer dizer, perguntar pela origem, pelo princípio de todas as coisas, por aquilo que confere ser
a todas as coisas. E isso era uma novidade. Claro que para nós, né, cristãos, judeus, né, muçulmanos, bom, essa é uma pergunta que ela parece boba, realmente ela parece boba, porque nós sabemos que Deus é o princípio, o Criador de todas as coisas, né? Mas acontece que nós sabemos disso por conta de uma revelação. Deus se revela a Abraão, Deus se revela a Moisés, Deus se revela aos profetas, né? Finalmente Deus, o próprio Deus, encarna na história. Ele revela a si mesmo. Então, nós de algum modo, né, nós somos privilegiados em relação aos fundamentos da metafísica, né, daquilo que está para além da física. Mas aqui no caso do Tales, provavelmente ele não tinha nada atrás dele. Nenhuma relação, nenhuma informação de como o princípio metafísico era revelado por Deus, né? Então o fato é que ele buscava responder a essas questões, a essa pergunta, basicamente, né, de quem conferia ser a todas as coisas, não de modo natural, espontâneo, como as pessoas, né, dentro da normalidade da vida, vamos dizer assim, né, elas respondem, né, mas ele tentava responder a isso de modo racional, de modo filosófico, né. Bom, a filosofia nasce aqui. Então não dá nem para dizer de modo filosófico, mas de um modo diferente, tentando colocar na resposta algo que fosse um princípio, percebem? Mas um princípio que conferisse ser às coisas, né? E ele chega nessa forma, nesse modelo de resposta, pela contemplação da natureza, né? Ele não chega nisso pela revelação, por isso que a filosofia não é considerada... Não pode ser... Bom, os medievais diziam que a filosofia era escrava da teologia, né? Porque a teologia é uma ciência revelada pelo próprio Deus. Aqui é o homem percebendo essas similitudes a partir da contemplação da própria natureza. Assim é que a filosofia nasce, né? O sujeito ele não podia buscar nenhum recurso fora dele mesmo. Não havia para esse Tales uma revelação, mas algo que era extraído da própria contemplação das coisas, né? Então é assim que nasce a filosofia, né? É exatamente assim que nasce a filosofia. Quer dizer, esse Tales, ele já falava do ser, ele já tentava falar do ser em si mesmo, percebem? Ele já tentava desvelar esse mistério do que era o ser, né? E isso lá pelo século VII, né? Pelo século VII antes de Cristo, né? Então, ele já colocava o primeiro fundamento da filosofia, que era descobrir qual a origem de todas as coisas a partir de algo que lhes conferisse o ser, que lhes conferia o ser, né? Ou seja, ele queria entender a origem da realidade, né? Essa é a maneira mais, digamos, mais direta de entender a questão. A origem do mundo e dos objetos do mundo, mas fundamentalmente a origem da realidade, né? Então, nesse mesmo caminho aí do Tales, com esse mesmo modo de pensar, que era uma novidade, provavelmente, né? Digo provavelmente porque de Tales a gente conhece alguma coisa, mas certamente não foi o único nesse tempo, nesse período. Provavelmente houve outros e outros, né, muito mais antigos que o Tales, do qual não chegou nenhuma informação. Mas o fato é que do Tales nós temos essa informação e por isso nós dizemos, bom, esse é o pai da filosofia. A filosofia nasce desse sujeito aí por causa disso, desse modo de pensar, desse modo de colocar o problema do ser, né? É um modo filosófico de pensar. Então, desse mesmo modo aparece outro filósofo ali chamado Anaximandro. E esse Anaximandro também perguntava, né, pelo ser como princípio de todas as coisas, como o ser que confere ser a todas as coisas. Só que para ele o princípio de todas as coisas já não era a água, né? Não era algo propriamente material também.
né? Mas, na verdade, o princípio de todas as coisas, para esse Anaximandro, era algo material, sim, mas ele não tinha uma forma definida. Algo material que não tinha uma forma definida. Né? Isso é meio complicado, é como dizer que para esse Anaximandro o princípio de todas as coisas era também uma coisa. Mas uma coisa material, mas que ainda não tinha forma, percebem? Ainda não tinha uma forma definida. Então ele deu um nome a isso, né? A essa coisa material indefinida. Ele deu o nome de apeiron, vamos dizer assim, pronunciar assim, apeiron, né? Que era uma coisa material, mas que não era nem água, nem fogo, nem ar, nem terra, nem metal, nem madeira, mas era algo em si. Ele já tinha essa concepção de que havia algo em si, né? Algo que em si mesmo tinha potência. Na verdade é isso que define esse conceito aí desse filósofo Anaximandro. É algo que tinha potência em si mesmo, né? A potência no sentido que o Aristóteles vai dar aí alguns séculos depois, né, desse Anaximandro. Algo que tinha a possibilidade desse apeiron, né, desse algo indefinido, se derivavam todas as demais coisas, né? Esse apeiron, ele não era nem a madeira, né? Não era o ferro, não era... enfim, não era a água, mas ele tinha em si mesmo a potência da água. Ele tinha em si mesmo a potência da madeira, a potência do ferro, a potência do ar, percebem? Então ele não era a terra, mas tinha em si mesmo a potência da terra. Ele não era nada definido, mas ele tinha a potência de todas as coisas que se definiriam a partir dele, né? Então, dessa coisa, desse apeiron, se derivavam como ato todas as demais coisas que nós conhecemos, né? Então, esse filósofo, esse Anaximandro, ele foi o primeiro a trabalhar com essa ideia da passagem da potência para o ato, percebem? Que depois vai encontrar uma expressão gigantesca no Aristóteles, mas ele é o primeiro, né? A origem dessa percepção da realidade, desse movimento, dessa passagem de alguma coisa, né? Da passagem de alguma coisa da potência ao ato, ela já está ali nesse Anaximandro, muitos séculos antes do Aristóteles, né? Então, o ser em si mesmo, para esse Anaximandro, era uma potência infinita. Percebem? E dessa potência surgiam as coisas. Quer dizer que, neste ser, nesse apeiron, já havia, digamos, um movimento que ia da potência ao ato. O ser mesmo era a potência, né? E a sua determinação transformava-se em ato. Percebem? Então surgiam as coisas. Mas vejam, para esse filósofo, mesmo que ele já tivesse essa ideia de potência e ato, o ser propriamente, o ser em si, o criador de todas as coisas, ainda era puramente material, percebem? Era pura matéria, né? Esse apeiron é concebido como matéria, embora sem forma, embora uma matéria disforme ou amorfa, ela é uma matéria, é matéria, né? Então, depois desse Anaximandro, vai surgir daí um tal de Anaxímenes, né? Que também buscava responder, né, a essa questão, né? Quem era o ser em si? Mas
como Tales, como Anaximandro, esse Anaxímenes, ele também achava que o ser em si era material, né? Então ele dizia que o princípio de todas as coisas era o ar, né? Não era nem a água, nem o apeiron, mas o ar. Claro que todos esses primeiros filósofos, eles foram superados, porque se eles acertavam no fato de imaginar que o princípio das coisas, de todas as coisas, só podia ser o ser em si mesmo, né? Aquilo que conferia ser a todas as coisas, eles erravam feio ao definir o ser em si como algo material, porque a gente hoje, a gente sabe que a matéria, né, a matéria-prima, né, é o ser em outro, né? Porque tudo que é matéria é composto, percebem? E se é composto, pode ser dividido. Não pode ser simples, não pode ser em si mesmo, né? Isso a gente já viu, então, no programa 6, né? Nós vimos isso. Mas, de todo modo, foram os primeiros filósofos, esses, eles foram os caras que inauguraram a filosofia, vamos dizer assim. Inauguraram como? O que era a filosofia desde a sua mais antiga raiz? Era isso. Era essa pergunta pelo ser. Percebe? Embora as respostas fossem hoje, nos parecem respostas malucas, mas a pergunta é a mesma. De ontem, de hoje e de sempre. Ela já está lá na raiz desses caras aí, né? A pergunta pelo ser, pelo que era o ser, né? Então, a raiz da filosofia é essa, é a pergunta sobre o princípio, né, de todas as coisas. Então, evidente, aí a gente tem que considerar que eles erraram exatamente no fato de imaginar que o princípio, que a origem de todas as coisas, que aquilo que concedia ser as coisas era material, era matéria, né? Daí teve outro filósofo depois do Anaxímenes que ele foi ainda mais longe nesse negócio de colocar a matéria como a origem de todas as coisas, né? O Empédocles, né? Para esse Empédocles não bastava que fosse uma só coisa a origem e o princípio de tudo mais, né? Como ou a água, ou o ar, ou o fogo, ou uma forma potencial da matéria, como o apeiron, mas todas essas coisas juntas, num único ser. Então ele criou essa teoria de que o ser em si eram 4 coisas ao mesmo tempo: a água, o ar, a terra e o fogo, né? Ele chamou a isso de elementos. É o cara que dá o nome a isso de elementos. Hoje nós falamos elementos da natureza. A origem está aí, nesse Empédocles, né? Então essa palavra elemento é um conceito aí. Então ele dizia que o ser em si era uma espécie de agregação, vamos dizer assim, de elementos, né? E com esses elementos o ser dava origem a todas as coisas. Por uma forma de dosagem, em algumas havia mais fogo e menos água, noutras mais ar do que fogo e água, e assim por diante. As configurações próprias de cada coisa era determinada por pelo nível de elementos, pela combinação de elementos, vamos dizer assim. Então, a origem de todas as coisas estava na dosagem, vamos dizer assim, de água, de fogo, do elemento terra, do elemento ar e assim por diante, né? Então, depois disso, né, mais adiante, quando a gente entrar no Aristóteles, né, quando a gente passar pela física do Aristóteles, a gente vai ver que o Aristóteles também ele constrói, né,
quase que toda a sua teoria física baseada nessas ideias do Empédocles, né? A ideia dos 4 elementos. Bom, e a gente vai ver que a teoria do ato e potência, né, do Aristóteles, também vem daí, desses filósofos pré-socráticos, né? Aí, no caso, vem do Anaximandro, né? Mas, então vejam como que esses primeiros filósofos, eles foram muito importantes, evidente, não somente pelo fato de serem os primeiros, né, mas porque a contemplação, né, eles trazem à existência isso que a gente chama de filosofia pela contemplação da natureza, né, que também depois vai originando as outras ciências, né. Então, esses primeiros filósofos, eles desenvolveram um modo de pensar, né? Quando a gente diz a filosofia, a gente está falando disso, desse modo de pensar. Está falando, em algum grau ainda, a gente fala desses primeiros filósofos, né? Porque, de fato, eles influenciaram tudo que veio depois, né? Praticamente até o período da era cristã, eles eram ainda muito buscados, né, muito estudados, meditados, né. Então, é claro que, repetindo sempre, eles erraram muito, né, erraram profundamente, né. Eles erraram tentando definir o ser, né, e erraram justamente porque tentaram definir o ser, a origem de todas as coisas, como algo material, como algo da própria physis, como o físico, como a natureza, né? Isso de fato era próprio dos gregos. E esses primeiros filósofos, eles não tinham essa ideia do transcendente, do mundo além da matéria, né? Do mundo do espírito, vamos dizer assim, né? Isso também está refletido no mito, né? Quando o mito fala dos deuses, esses deuses estão ali no Olimpo, vivendo dentro de uma montanha. Não existe uma separação para um mundo além da matéria, onde os deuses moram. Não, os deuses estão inseridos dentro desse contexto maior, mais amplo, que é a natureza, percebem? Evidentemente que os deuses têm poderes sobre-humanos, mas eles estão ainda assim subjugados a alguma lei da natureza. Eles vivem na natureza, eles estão dentro dela. Eles não a transcendem, né? E isso mostra que é muito próprio dos gregos e principalmente desses primeiros filósofos, né? Essa ideia de que o princípio de todas as coisas, ele não está além da matéria, ele é a própria matéria, tá? Mas, enfim, como isso é um problema, né? Que a gente identifica hoje muito facilmente, mas como diz o professor Olavo, quem fez o primeiro carro, quem fez o primeiro automóvel, não fez o melhor automóvel, né? Mas vejam, depois do Empédocles, depois dessa teoria dos 4 elementos do Empédocles, vieram 2 filósofos fundamentais para o pensamento metafísico, já algo diferente daí, algo que transcendia essa concepção de princípio e de mundo, né? Então, depois do Empédocles, depois não é bem o caso depois, né? Falando em termos cronológicos, acho que esses 2 outros filósofos que vieram, que se tornam fundamentais para a filosofia, vamos dizer assim, eles são mais ou menos essa mesma época do Empédocles, né? Seria bom que alguém fizesse essa pesquisa, porque eu confesso, eu sou meio relaxado nesse negócio de cronologia histórica, datas e tal, né, as datas exatas, né? Mas ali, mais ou menos, na mesma época do Empédocles, surgiram o Pitágoras e o Heráclito, né? Do Heráclito a gente já até falou um pouquinho, né? Então, mas sobre o Pitágoras, eu até nem vou falar muito, porque eu estou estudando o Mário Ferreira dos Santos e eu gostaria, se for possível, mais adiante aí, vou ver com o Alex se é possível, gravar uns programas falando um pouco da filosofia do Mário.
Assim, é nesse sentido desses programas aqui que é basicamente uma introdução à filosofia, né? Então, aí, se for possível, eu terei que necessariamente falar do Pitágoras, né? Porque é um dos fundamentos da filosofia do Mário, né? Daí, então, eu vou deixar para falar bastante do Pitágoras lá para frente, né? Se esses programas sobre o Mário forem possíveis, né? Então, mas por hora eu queria dizer que o Pitágoras, isso é muito importante, o Pitágoras foi o primeiro filósofo da antiguidade que teve a ideia de que o princípio de todas as coisas, o ser em si, né? Ou a origem de todas as coisas, o verdadeiro ser, né? O ser que confere ser às coisas, esse princípio, esse ser não era material. Ele não pertencia ao âmbito da physis, ao âmbito da natureza, ao âmbito da matéria, percebem? Ele dá um salto sobre os outros filósofos, ele se diferencia desses filósofos que o antecedem. Justamente nesse aspecto, né? Porque para o Pitágoras, o ser não era uma coisa perceptível, vamos dizer assim. Ele não podia, né, pertencer ao âmbito dos sentidos, percebem? Não era algo que pudesse ser visto, ser tocado, ser ouvido, ser cheirado, né? Não era algo dado à intuição imediata, percebem? O ser para ele, esse ser em si, para o Pitágoras, ele não era acessível aos sentidos, né? Então, ele foi o primeiro filósofo a dizer isso, né? A desvelar, a descobrir essa, vamos dizer assim, essa característica, essa verdade sobre o ser, né? Mas vamos assim um pouco devagar aqui, porque o Pitágoras entendia que a essência de todas as coisas, né, das coisas perceptíveis, das coisas materiais, né, a essência de todas as coisas materiais, perceptíveis e assim por diante, era o ser em si. Mas o ser em si, para ele, era o número. Percebe? Então, ele queria dizer que o número era a essência das coisas, de todas as coisas que existem. Então, para ele, as coisas eram números. Quer dizer, as coisas, como que a gente pode dizer? As coisas tinham números dentro de si, vamos dizer assim, de um modo bastante simplório, né? As coisas tinham números dentro de si, né? Qualquer coisa, todas as coisas, elas escondiam números dentro de si mesmas, percebem? Por causa disso, por causa desse fato de as coisas... Vejam, isso é uma linguagem minha, para tentar facilitar um pouco o entendimento, né? Mas por causa disso, então as coisas, por causa do fato das coisas esconderem números, né, é que se podia diferenciar uma coisa de outra. Percebem? Então ele observava que não existia nada absolutamente, nada que fosse absolutamente idêntico a nada, porque cada coisa era, ou melhor, cada coisa expressava uma diferença quantitativa e numérica. Isso que eu usei o termo escondia dentro de si, na verdade, é porque cada coisa expressava algo. Expressava uma diferença numérica, uma diferença quantitativa, né? Mas que não era, digamos, perceptível imediatamente. Não era objeto da intuição imediata, né? Mas era da intuição imediata, sim, as diferenças, porque nenhuma das coisas... Das coisas da percepção, das coisas da natureza, expressava a mesma quantidade numérica de outra coisa, percebem?
Então é muito famosa aí a teoria do Pitágoras sobre a música, por exemplo. Isso dá um bom exemplo da sua metafísica, da sua ontologia, vamos dizer, da sua teoria do ser. Porque ele via, por exemplo, as cordas da lira, né? Cada uma, vamos imaginar as cordas do violão, né? Cada uma das cordas tinha um som diferente. Ele observava isso. Bom, cada uma tem um som diferente da outra. Cada uma das cordas do violão, da lira, vamos dizer assim, que é o instrumento dele lá, né, soava diferente das outras. Né? Então ele percebeu que isso acontecia porque cada uma das cordas tinha um som próprio, um som único, porque tinha um tamanho próprio. Cada uma tinha um tamanho diferente das outras. Né? Então ele percebe, a partir daí, ele percebe também outras coisas, como, por exemplo, o fato de que as cordas não eram apenas umas mais curtas, né, do que as outras, mas que havia um comprimento relativo entre elas. Então ele passou dessa relatividade para uma relação numérica de comprimento, por exemplo. Uma relação de 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 dividido por 4, 1 dividido por 5, né? Então ele teve a percepção da oitava, da quinta, da quarta, da sétima nota musical, percebem? E tudo isso, então, diante de tudo isso, ele deve ter pensado o seguinte, bem, assim, a grosso modo, né, a gente pode dizer que ele pensou que tudo isso que nós vemos e tocamos, as coisas do mundo, as coisas como se apresentam para nós, né, nesse mundo, elas não existem verdadeiramente. Percebem? Elas não existem verdadeiramente sem essa essência numérica que as define, que as diferenciam de tudo mais. Né? Então que as coisas não existem nelas mesmas, né, como um ser em si, mas existem nos números. Elas existem e recebem o seu sentido e a sua característica, é isso que a gente chama de ser, elas recebem dos números. Né? Então, por exemplo, esse exemplo, né, uma corda, o som da corda, a tonalidade da corda, né? Só existe esse tipo de tonalidade por causa de uma certa relação numérica que a corda recebe. Percebem? Então, claro, a gente vai lá para frente, a gente vai falar bastante aí sobre o Pitágoras, né? Se for possível entrar aí na filosofia do Mário, do Mário Ferreira dos Santos, né? A gente vai falar bastante do Pitágoras, mas só para ter uma ideia, porque o Mário aprofunda de modo assombroso, né, o pensamento do Pitágoras, né? Então, mas isso que a gente falou, né, para ter uma ideia, né, da diferença, que aqui é uma coisa realmente muito grande, muito importante, né, historicamente falando. Né. O Pitágoras traz uma diferença monstruosa na sua teoria do ser em relação aos outros, né. Em relação ao Tales, ao Anaximandro, ao Anaxímenes, ao Empédocles, né? É um salto gigantesco que a filosofia dá com Pitágoras. Percebem? Por quê? Porque o Pitágoras é o primeiro filósofo, né, a perceber que a origem de todas as coisas, aquilo que concede ser a tudo que não é e nem poderia ser material. Percebem? Mas de outra ordem. Então, isso é um salto gigantesco, porque isso, de certo modo, é desconhecido na Grécia. Né? Por isso que eu citei o mito, né? Porque a gente pode ver que toda a cultura
não só a cultura filosófica, mas a cultura de um modo geral, a poesia, a tragédia, tudo é fundamentado nessa ideia do não transcendente. A ideia de poder, mas um poder puramente físico, né? Os deuses expressam isso. São deuses poderosos, são deuses com características humanas e que vivem no mesmo âmbito do homem, no âmbito da natureza, percebem? E o Pitágoras dá um salto. Ele diz, bom, olha, existe uma origem, sim, como os filósofos aí anteriores estão propondo, mas essa origem não é de ordem natural, não é de ordem física. Não é de ordem material, né? Algo muito além da matéria. O Pitágoras traz essa ideia de que há como fundamento, como origem, como princípio, né, das coisas, algo que está muito além da matéria. Então, esse salto da filosofia implicou numa coisa realmente nova, numa grande novidade para o pensamento. Né? Então, agora já se podia pensar que a origem de todas as coisas, o ser mesmo, o ser verdadeiro, ele não era nem espacial nem temporal, né? Como propunham os outros filósofos, né? Ele não era extenso, né? Também não era visível, nem tangível, percebem? E aqui o pensamento humano, o pensamento racional dá realmente um salto. Um gigantesco salto, mas um salto, que tipo de salto? Para onde? Né? Um salto na direção do seu Criador. Né? Que nós chamamos Deus, nós cristãos, os judeus, nós, os muçulmanos, né? Enfim. Mas vejam, que isso não foi nada inventado. Não foi algo que o Pitágoras disse, pô, eu preciso inventar uma coisa aqui, criar uma historinha nova, que eu preciso arrasar aqui no meu âmbito aqui social. Não foi isso. Isso foi uma percepção do espírito do Pitágoras, né? Ele contempla, na verdade, o ser a partir mesmo das coisas aí da natureza, dos objetos, né? E vai além disso, né? Essa contemplação o leva para um âmbito além do âmbito natural, né? Por isso que a gente chama esses filósofos, os antigos, né? Os filósofos pré-socráticos, né? A gente chama de... os estudiosos da filosofia chamam de filósofos contemplativos, né? Porque é o ser que vai se revelando para eles, vamos dizer assim, mas não como se revelou entre os hebreus, de um modo diferente. É algo que vai sendo compreendido e desvelado pela razão, pelo indivíduo solitariamente ali. Um indivíduo que não tem nenhum recurso fora dele para ir desvelando isso. Então o ser vai se revelando também para eles, de certo modo, né? Então, o sujeito olhando um instrumento musical, né? Esse é o Pitágoras, ele está ali contemplando algo, né? A partir de uma lira, mas que vai muito além da lira. Ele está focando a atenção numa corda, por exemplo, e pá! Né? O ser se revela para ele. Né? A ficha cai, vamos dizer assim. O ser revela uma coisa muito importante que ainda estava velada para os gregos, né? A ideia do transcendente, né? Ou pelo menos a ideia de que o ser é imaterial, percebem? E isso é muito grande, há uma grandeza fabulosa aí no Pitágoras. Então vejam, alguns séculos depois, né, quando o próprio Deus se faz carne e habita entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fala? Né? O que ele fala no Pai Nosso? Por exemplo, né? Ou melhor, numa síntese do Pai Nosso, o que nós entendemos? Né? E que Deus, o Pai, é puro Espírito, sim. Né? Ele está falando de que o Deus Pai, né? O ser absoluto, né? O ser absolutamente em si mesmo, né? Que não foi gerado,
que não foi criado, que não teve um princípio, jamais será um fim, né? Que não pode ser visto, que não pode ser tocado, que não pode ser mensurado. O que ele está falando? Vejam, esse é um aspecto do Pai, evidentemente, mas ao mesmo tempo Jesus está nos mostrando que tudo o demais, tudo que há além dele, né, além do mistério da Santíssima Trindade, tudo aquilo que é criado pelo Pai, é como essa corda de lira que o Pitágoras está contemplando, percebem? Porque imagine uma corda de nylon, tá? Bem esticada, né? O que ela é? É uma coisa, é um pedaço de matéria, né? Mas ao ser tocada ela emite um som, né? Mas mais do que emitir um som, ela revela uma equação, ela revela uma proporção, ela revela um número. Então vejam, esse número é o que dá alma, vamos dizer assim, é o que dá o espírito, né? Aquela corda. E o que é aquela corda? É matéria também, evidente. A corda, né? Mas ela é só matéria? Ela pode ser separada daquilo que a vivifica? Evidente que não. Por quê? Porque o número não pode ser visto, ele não pode ser tocado. Essa proporção, né, ela não é perceptível aos sentidos, né? Mas se essa proporção não tivesse ali escondida na corda, vamos dizer assim, naquela matéria, aquela corda não teria sentido, ela não teria participação no ser, que é o número, percebem? Então a corda, né, como matéria, ela não é um ser verdadeiro, autêntico, mas a sua verdade, a sua autenticidade depende dela estar ali, contida no ser, ou de que o ser esteja nela, né? Por quê? Porque é o ser, esse ser, que dá realidade à corda. Aquela corda de nylon esticada no violão, né? É porque a corda participa do ser, aí no caso pitagórico, do ser número, né? Mas é porque ela participa nesse ser que ela tem alguma realidade, algum sentido, que ela é alguma coisa. Percebem? E alguma coisa distinta das demais coisas. Então, a partir daí, dessa profundidade do Pitágoras, nós não podemos mais, né, dissociar a matéria daquilo que vivifica a matéria, daquilo que dá sentido à matéria, daquilo que não é matéria. Percebem? Daquilo que está num âmbito superior, num âmbito além do material. Então, assim, por exemplo, voltando ao cristianismo, né? Fazendo uma comparação com o pitagorismo. O cristianismo revela isso. Revela isso pela perspectiva do próprio Deus encarnado, né? Que ressuscita não como puro espírito, mas isso como um exemplo, né? Mas com espírito e corpo, né? Para nos dizer exatamente isso, como se nós fôssemos uma corda daquela lira lá do Pitágoras, né? Que só faz sentido no ser em si, mas que não pode prescindir da matéria. Percebe? Por quê? Porque se ele prescindir da matéria, ele é incomunicável para todo o resto da matéria. Percebe? Incomunicável para nós, que também somos matéria. Então, nós, os homens, né? E as coisas no ser, né? Nós somos matéria e somos espírito também, tal como aquela corda, percebem? A matéria participa do espírito e o espírito vivifica a matéria, mas essa é uma única realidade, não são realidades distintas. Por
Por quê? Porque um não se dá sem o outro. Porque o ser deseja se comunicar. E ao desejar se comunicar, ele não se dá apenas no plano puramente espiritual, em que ele é absolutamente tudo. E nós somos vivificados por ele, nós participamos do ser. Então, no caso especificamente pitagórico, as coisas são o que são porque participam do número, né? O número existe em si mesmo, mas as coisas só existem, só são algo porque participam do número. Então, ser algo, ser um ser humano, ou uma corda de violão, só é possível na participação com o ser. No caso, o número, no caso pitagórico. Porque o ser é a essência de tudo, né? Então, esse é o salto que a filosofia dá com o Pitágoras. Mas nessa época do Pitágoras, há também aquele filósofo estranho, né, chamado Heráclito. A gente já falou um pouquinho sobre ele, né? O Heráclito. Esse Heráclito talvez foi o filósofo grego mais estranho de todos. Quem gosta de pesquisa histórica, né, da biografia, investigar a biografia dos filósofos, né, se delicia com as histórias que os antigos atribuíam ao Heráclito, né? Mas o fato é que o Heráclito também faz a filosofia avançar, né? E muito. Muito no sentido assim, ele avança, ele é mais popular e chega até a modernidade, chega até a contemporaneidade, né? Então a filosofia deve também alguma coisa ao Heráclito. Não é por acaso, não foi à toa que o Platão estudou o pensamento do Heráclito. O Heráclito é, de algum modo, um dos mestres do Platão. A gente pode dizer que o Platão tem três grandes mestres antes do Sócrates, né? Mestres indiretos, vamos dizer assim, porque o Sócrates é o mestre por excelência do Platão, né? O Platão conheceu o Sócrates e o seguiu literalmente, né? O Platão acompanhava o Sócrates, o Platão ainda novo, jovem, né, muito jovem, acompanhava o Sócrates pelas ruas de Atenas, né? Mas como mestres de estudo, pessoas que realmente Platão estudava, além do Sócrates, né? Estão aí o Pitágoras, o Heráclito e o Parmênides. Mas então esse Heráclito, ele observou que tudo que havia sido teorizado, tudo que havia sido dito sobre o ser antes dele, né? Que o ser era água, depois que o ser era o apeiron, que o ser era o ar, que o ser eram os elementos lá do Empédocles, né? Ou o número, como disse Pitágoras, enfim, isso tudo, né? O Heráclito achava que tudo isso, essas coisas, essas respostas todas, eram, como podemos dizer, vistas isoladamente, tomadas isoladamente, essas respostas, para o Heráclito eram incompletas, para não dizer bobagens, né? Porque nada do que os filósofos disseram antes dele, ele julgava assim, claro, né? Nada do que os filósofos teorizaram sobre o ser dizia a verdade sobre o ser. Nem mesmo Pitágoras era considerado pelo Heráclito, porque ele pensava em primeiro lugar
que todas essas coisas, a água, o ar, o apeiron, o número, os elementos naturais, enfim, tudo isso nós de fato encontramos nas coisas. É verdade, mas vejam, o Heráclito também ele dá um salto sobre isso, né? Que tinha sido dito antes dele, porque, bom, ele dá um salto até mesmo sobre o Pitágoras, por exemplo, né? Porque ele diz que nós encontramos sim o ser nas coisas, mas acontece que as coisas nunca são, no momento presente, o que elas foram no momento que antecedeu o momento presente, no momento que já passou. Percebem? E nunca serão iguais no futuro ao que são agora no momento presente. Percebem? Então, por exemplo, eu observo aqui a corda do violão, a corda da lira. Eu percebo que de algum modo ela participa do ser, ou que participa do ser de muitas maneiras. Ela participa do número, né? Porque ela tem um certo tamanho, uma certa tonalidade, né? Ela participa dos elementos naturais porque ela é composta de elementos naturais, né? E tudo isso. Mas essa corda que eu estou vendo agora, não é a mesma corda que eu vi há um segundo atrás. Isso é um exemplo, né? Mas vocês percebem aonde que isso vai chegar, né? Toda vez que eu olho para essa corda, eu estou vendo uma corda diferente. Uma corda que já não é a mesma que eu vi num momento passado, né? Eu mesmo, me pegando aqui como exemplo, nesse exemplo do Heráclito, se eu me olho no espelho, imaginem, se olhando no espelho, me olhando no espelho várias vezes ao dia, né? E penso, toda vez que eu estiver me vendo no espelho, será uma pessoa diferente. Aquela refletida pelo espelho será uma pessoa diferente do que foi da vez anterior. Não importa quanto tempo, né, tenha passado entre uma observação e outra, percebem? Então vejam, em resumo é isso, tudo para o Heráclito, absolutamente tudo o que percebemos, o que nós percebemos no mundo, tudo o que percebemos através dos sentidos, né, pela intuição imediata, tudo está mudando o tempo todo. Tudo está em permanente transformação. Então, o problema disso, né, ele é muito sério, porque a primeira pergunta que se impõe aí é como que nós podemos definir uma coisa se essa coisa não foi ela não foi o que nós dizemos que ela é agora, e não será a mesma coisa que nós dizemos que é agora, ela não será um minuto depois, percebem? Logo mais adiante, né? Então, seria assim uma ideia absurda, mas seria como, por exemplo, trocar um pneu do carro com o carro andando, percebem? Definir esse ser que muda constantemente, que está num permanente mudar, num permanente vir a ser, em constante movimento, né? Como uma roda girando, né? Como que é possível definir algo que está em permanente transformação, né? Porque o que o Heráclito está dizendo é o seguinte, que nós nunca podemos ver duas vezes a mesma coisa. Então eu nunca vi a mim mesmo, pegando isso como exemplo, né? Pegando a mim como exemplo, olhando a mim mesmo no espelho, eu nunca vi a mim mesmo duas vezes, percebem? Porque cada vez que eu me vejo no espelho, é como se eu estivesse vendo algo pela primeira vez e pela última também. Percebe?
A cada vez, então, olha, eu chego na frente do espelho e digo para mim mesmo, né? Oi, muito prazer, adeus, até nunca mais. Né? Porque daí eu saio dali do espelho, vou até a cozinha, bebo um copo d'água. Daí eu volto para o espelho alguns minutos depois e digo, oi, tudo bem? Muito prazer, adeus, até nunca mais. Parece loucura, não é? Mas é exatamente isso que o Heráclito fala sobre as coisas, né? Quando ele diz que nunca vemos as duas vezes a mesma coisa. Bem, e há uma lógica nisso, né? Porque se tudo está em permanente transformação, é óbvio que ele só poderia concluir assim, que aquilo que era já foi transformado em outra coisa, em algo que ele não era, né? E já será transformado ainda uma terceira vez, e uma quarta, e uma quinta, e assim por diante o tempo todo. Mas vejam, isso é um abacaxi, porque se eu nunca me vi duas vezes, eu tenho que fazer é inevitável que eu faça essa pergunta. Como é possível que diante do espelho, ainda sabendo que eu não sou o que eu era há 10 minutos atrás, como que eu posso explicar então o fato de que algo em mim nunca mudou? Melhor, antes de fazer essa pergunta, como é que eu posso definir alguma coisa? Eu só posso definir alguma coisa por um recorte arbitrário na realidade, né? Mas voltando aqui a essa pergunta específica, se eu mudo o tempo todo, como que eu posso explicar o fato de que algo em mim nunca mudou? Porque, vejam, eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu preciso admitir isso, que existe algo em mim que nunca mudou. Por quê? Porque eu tenho uma continuidade no tempo. Porque eu tenho consciência da minha continuidade no tempo. Percebem? E é por causa dessa consciência da minha continuidade no tempo é que eu sou capaz de dizer, de algum modo, o que eu sou. Eu sou capaz de contar a minha história. Por quê? Porque eu tenho uma história, porque eu tenho uma continuidade no tempo. E isso é uma história. Né? E eu tenho consciência disso. Porque se não houvesse algo em mim que nunca mudou, eu nem sequer teria uma história. Eu não teria a percepção de uma unidade, de algo, de uma unidade que se dá no tempo. Né? Se eu fosse algo diferente a cada segundo, se eu fosse algo totalmente diferente a cada segundo, eu não teria consciência da continuidade no tempo. Mas eu sou obrigado a dizer, nesse momento eu sou obrigado a dizer para o Heráclito que ele está certo sim, mas apenas em partes. Em parte ele está certo. Porque meu corpo, nós já vimos que o meu corpo e a minha alma aqui nesse momento são indissociáveis, né? O meu corpo de fato muda o tempo todo. Se eu pegar a coisa assim num âmbito maior, né? Eu, há um tempo atrás, eu era um bebezinho, eu engatinhava, né? Eu não tinha dentes, eu era careca, eu era fraquinho, né? Mas agora eu me vejo no espelho, eu sou outra coisa, completamente diferente. Eu sou alto, eu sou ereto, né? Eu sou forte, eu tenho dentes, eu tenho algum cabelo, né? Mas antes eu era pequeno, eu era fraco, não tinha dentes, não tinha, né? Enfim. Mas daqui a pouco, vejam, agora eu sou forte, sou completamente diferente do que eu era, mas daqui a pouco eu ainda serei completamente diferente também do que eu sou agora, eu serei fraco outra vez, né? Eu andarei arqueado, eu deitarei numa cama, né? Talvez não me levante mais, eu perderei os dentes, perderei o resto de cabelo, né? O que não caiu ainda, eu perderei logo mais adiante, né? E assim por diante. E desaparecerei, virarei pó e osso, e ossos, né?
Então vejam, eu estou mudando o tempo todo, mas só em partes. Por quê? Porque eu sou capaz de afirmar que algo em mim nunca mudou. Porque eu sou capaz de encontrar aí uma continuidade minha no tempo. Eu sou capaz de contar uma história. Eu sou capaz de perceber que algo em mim, uma característica mais profunda em mim, é a mesma desde sempre. Percebem? Mas então, vejam que o Heráclito, ele poderia me responder o seguinte, né? Imaginem o seguinte, que ele dissesse, olha, não há um ser estático das coisas. O que há é um ser em movimento. É preciso compreender o ser como o próprio movimento. Como uma dinamis, né? Que é um termo que ele usa, né? O ser é dinâmico. Ele é dinâmico como uma roda de automóvel, uma roda em movimento. Né? Essa ideia de que nós podemos ver a roda parada, por exemplo, ela é apenas, para o Heráclito, ela é apenas um corte arbitrário, um recorte arbitrário que a gente faz na realidade. Né? Seria assim mais ou menos como tirar uma foto. Nós estamos aqui em movimento e alguém tira uma foto. Pô, ou então o carro está andando, alguém tira uma foto e capta ali a foto, a máquina capta aquela roda como se estivesse parada. E na fotografia, evidentemente, a roda vai estar parada. Né? Então, aquela roda na fotografia dá a impressão de que o ser ali é imóvel. Né? Mas é só uma impressão. É uma impressão baseada no quê? Fundamentada no quê? Num recorte arbitrário que a gente fez da realidade. Percebem? Eu usei o exemplo da roda porque a velocidade ali é bastante perceptível, um carro em movimento. Mas, por exemplo, nós não vemos aqui, olhando para uma flor, né, ela está crescendo, está desabrochando, hora a hora, minuto a minuto, mas nós não percebemos. Há ali um movimento mais reduzido, a ponto de dar-nos a impressão de que aquilo está parado, mas não está. Está em constante movimento, está se transformando o tempo todo. Né? Então, para o Heráclito é isso, o ser, né, na realidade, é uma mistura de quê? De ser e não ser. Né? Ele nos diria isso, olha, meu caro, o ser é isso, o ser é uma mistura de ser e não ser. Por quê? Porque o que ele é nesse momento parece que está completamente dado, porque nós fazemos um recorte da realidade, um recorte arbitrário da realidade. Mas ele, no fundo, está deixando de ser aquilo que foi recortado para se tornar outra coisa que ele ainda não é. Então ele é, mas ainda está em vias de ser. Portanto, ele é e não é. Ele nos diria isso, certamente. Né? Então, mas o que significa isso? Significa que o ser, para o Heráclito, nunca é algo definido. Ele mesmo, o ser em si, não é algo definido para todo sempre, mas algo que está em processo de definição. Algo que está em processo de vir a ser. Né? Que ele chama de devir. Algo que é em alguma medida, mas que também não é em outra medida. Algo que é, mas algo que está vindo a ser ao mesmo tempo. Então, o ser, para o Heráclito, ele tem um aspecto de ser estático, de ser imóvel, como vai afirmar depois o Parmênides, né? E outro aspecto de não ser. Por quê? Porque, vejam, o que é esse não ser aí no caso? Esse não ser é aquilo que ainda não chegou, não se definiu totalmente. É algo que está em processo. Eu estou, digamos assim, eu estou envelhecendo, mas eu não sou um velho absoluto, eu já não cheguei no fim da velhice. Eu estou me tornando velho a cada dia. Então o que existe aqui? Existe um não ser ainda, não sou velho totalmente, mas estou em processo de vir a ser. Percebem? Então tem aquele filósofo, entre aspas, né, o Sartre,
no francês Sartre, né? Eu particularmente não gosto de chamar de filósofo, acho um embusteiro, mas enfim, ele diz uma coisa interessante, né? Dentro de todo aquele contexto do existencialismo, né? Ele olha para um cadáver, né? Um sujeito que está sendo velado, e ele aponta para o sujeito que está sendo velado e diz: eis ali o homem. O que ele está querendo? Ele está sendo bem heraclitiano aí nesse caso. Por quê? Porque aquele sujeito que morreu, ele não vai sorrir mais, ele não vai ter decepções da vida, não tem mais nada para fazer, ele está completo. Não há mais progresso na vida dele, nem sofrerá mais nenhum efeito da decrepitude do tempo e assim por diante. Então a história dele, no sentido histórico, no sentido existencial, ele está dizendo o seguinte: bom, esse sujeito não vai viver mais nada, ele já viveu tudo, né? Então ali está o homem, está definido. Agora não há mais movimento, dá para dizer, a roda parou, dá para dizer quantos parafusos ela tem. Percebe? Então isso é o Heráclito, né? Então é isso, ele quer dizer que o ser é exatamente essa dicotomia que eu pensei olhando para mim no espelho. Há algo no ser que nunca muda, e há algo no ser que muda o tempo todo. E então o ser tem que ser entendido a partir dessa dinâmica, dessa dicotomia. Percebem? Então o que o Heráclito está dizendo, no fundo, é que nada existe. Porque nada se completou, o ser não se completou, né? Ele não está dizendo que o ser não existe, mas ele está dizendo que o ser ainda não é o ser pleno. Imutável, imóvel, imutável e assim por diante, né? Mas o ser está em vias de ser. Então a realidade é esse devir. Ela se reduz, ela se resume a esse devir, né? A esse termo, né? Só que esse estar em vias de ser alguma coisa, esse devir, ele nunca chega ao fim. Então, se o ser ainda não é completo, se ele ainda não é absolutamente, se ele está eternamente em vias de ser, vocês percebem aonde está a origem do ceticismo? Está aí. O cético, ele bebe exatamente da fonte de quem? Do Heráclito. Porque a gente viu que a filosofia deu um grande salto com o Pitágoras, né? Ele percebeu que o ser não era matéria. Mas agora a filosofia dá também um salto, mas não é um salto para Deus, não é um salto positivo, percebem? É um salto para trás. Então vejam, o Pitágoras e Heráclito, eles são praticamente contemporâneos, da mesma época, né? E são completamente antagônicos, percebem? E tem sido assim o tempo todo na história do pensamento, né? Quando surge alguém que diz que algo, é de tal modo, logo imediatamente, no mesmo momento, no mesmo tempo, surge um pensamento antagônico para desdizer aquilo, né? E a briga não para, percebem? É assim que vão se formando as correntes do pensamento. Então vejam, quando nós encontramos um filósofo que acredita em Deus, por exemplo, né? Logo surge uma escola de outros filósofos que beberam na fonte daquele primeiro, né? Que perceberam, que compreenderam a profundidade daquele primeiro, né? E levam adiante, né? E vão melhorando de algum modo, ou vão entendendo o que há de melhor, de mais importante naquele primeiro filósofo, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Esses filósofos pessimistas, solipsistas, materialistas, ateístas, os céticos, né, assim por diante, o que eles são, senão a continuação do Heráclito, né, que está aí na raiz de tudo isso, percebem? Vejam, não estou falando dos sofistas agora, estou falando de um filósofo autêntico, né, o Heráclito. Pois é assim. Se a gente quer entender a origem de alguma coisa no pensamento, na cultura, né? Não falo só de filosofia, mas na cultura de um modo geral, nós temos que descer até as raízes do pensamento grego. Claro que não só do grego, né? Mas, enfim, da filosofia especificamente, sim. Porque está tudo lá, né? Mas isso não quer dizer que o Heráclito não tinha nada de bom.
Tinha, sim, é evidente, e ele influenciou o próprio Platão. Ele vai ser muito importante na disputa que o Platão faz aí agora, que nós estamos vendo, contra os sofistas, né? Sobre essa questão do ser. O Platão vai ter que dar conta de uma série de contradições, né, que os sofistas colocam. Os sofistas colocam o Platão no muro, contra a parede, e o Platão vai se servir muito desse pensamento do Heráclito para lutar contra os sofistas, mas não na totalidade disso, né? Isso, bom, nós vamos ver isso mais adiante, né? Então ele foi muito importante também, né? Assim como alguns filósofos do bem, por exemplo, vamos dizer do bem entre aspas, né? Eles deram muita munição para os pensadores do mal, né? Vamos pegar esse aspecto maniqueísmo, vamos falar nesses termos, né? É um pouco o caso do Parmênides, né? Um filósofo super do bem, um filósofo do ser, né? Mas, ele complicou um pouco as coisas. Ele deu ele deu munição para os sofistas, né? Mas tá, bom, vamos por parte, né? Depois do Heráclito, quem vem é justamente esse senhor, né? O Parmênides, né? O velho Parmênides, né? E ele vem com uma ideia de detonar o Heráclito, né? E toda essa corrente ceticista do pensamento, que nasce com o Heráclito, mas, bom, agora que nós chegamos finalmente do Parmênides, né, que foi onde a gente começou, né, então agora a gente vai fechar. Isso aqui foi um parênteses, tá? Então vamos fechar esse parênteses agora e voltar ali para o começo do programa, né? Eu dizia que a ontologia do Parmênides, ela desemboca em quê? Em dois princípios. O princípio naquele sentido lá que a gente viu. O princípio de não contradição, de não contradição forte, né? Que separa o ser do não ser, e o princípio de quê? De que o pensar e o dizer é pensar e dizer o ser. E que esse segundo princípio determina qual o caminho que deve ser escolhido por nós, né? Por quem diz e pensa o ser, vamos dizer assim. Bom, mas isso agora já é matéria para o próximo programa. Porque, hoje eu acho que a gente estourou bastante o tempo. Então, pessoal, eu quero mandar, antes de terminar, eu quero mandar um abraço pro Eduardo Cabral e para a esposa do Eduardo, a Li Yang, né? Que eles estão lá do outro lado do mundo. Então, um forte abraço para vocês, Li Yang e Eduardo Cabral, e também um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se o Senhor assim permitir. Amém.